Paz e graça, meu povo abençoado, povo de Deus, mais uma vez com vocês aí, com gotas de sabedoria. Eu gostaria de pensar com vocês um pouco sobre o valor da oração, o que acontece no mundo espiritual quando nós oramos, os fenômenos invisíveis que acontecem quando você ora, quando a igreja ora. Por isso, fica comigo. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando Herodes prende Pedro para alegrar, inclusive, os judeus, algumas coisas acontecem ali e é muito interessante a gente observar o processo quando o céu se interessa em socorrer a terra, porque um grupo de pessoas, uma igreja, começa a orar. E eu gostaria de destacar aqui alguns milagres que acontecem quando a igreja ora, em particular nesse ambiente, nesse cenário, milagres na prisão. Prisão onde Pedro se encontra, acontece milagres. E é interessante que diz lá o versículo 5 que Pedro estava preso na prisão, mas a igreja orava intensamente. Uma versão fala continuamente, determinadamente. A palavra no grego ali é ektenes. Ektenes quer dizer uma oração com propósito, uma oração sem trégua, um mover da igreja com um propósito, com um objetivo. Na verdade, aqueles irmãos da igreja se colocaram à disposição, usando todo o tempo que tinham para interceder por Pedro, até que Pedro fosse livre, até que Pedro fosse liberto. E o que a gente observa é que a igreja que está orando, você que está orando, a gente não tem ideia do que está acontecendo no reino espiritual. A igreja está orando, mas não sabe o que está acontecendo lá na prisão. Então eu queria separar alguns momentos aqui para a gente refletir o que está acontecendo na prisão, milagres que está acontecendo na prisão, enquanto a igreja está orando. Há uma ação invisível. A gente não precisa ter uma convicção, uma certeza de que está vendo o que está acontecendo enquanto a gente está orando. Basta alimentar a nossa fé em saber que enquanto a igreja, enquanto você ora, enquanto nós estamos orando, milagres estão acontecendo. E o primeiro milagre que a gente vê aqui, no versículo 6, na noite anterior, no dia em que Herodes iria submeter Pedro ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente aparece um anjo do Senhor. Aparece o quê? Um anjo do Senhor. Então, o primeiro milagre é a ajuda que Deus manda. Quando a igreja está orando, ela pode não estar sabendo o que está acontecendo. O invisível aos nossos olhos não nos dão conta de uma visão clara do que está acontecendo. Mas a igreja está orando, e aqueles irmãos não sabiam o que estava acontecendo. Mas Deus já tinha mandado um anjo como ajuda para socorrer Pedro. E a gente vai observando que em outros momentos na palavra, a gente vê também no Salmo 91, está muito claro lá, que Deus dá ordem aos seus anjos para interceder por nós, para nos livrar dos perigos. Ordem, manda ajuda. A gente vê também lá em 2 Reis, capítulo 19, 35 em diante, aquela situação
delicada que o rei Ezequias atravessava, de muita humilhação, e Ezequias, o rei, impotente diante do poder dos assírios, de Senaqueribe, ele simplesmente começa a orar, pega aquela carta de afronta, entra para dentro do templo e mostra aquela carta para o Senhor. Olha aqui, Senhor, o que esse homem está fazendo? Está afrontando o povo de Israel, afrontando o nosso exército e afrontando o Senhor. E é interessante que Deus manda imediatamente ajuda. Quando a gente ora, quando a igreja ora, Deus manda ajuda. E ele manda um anjo. E esse único anjo matou, dizimou 185 mil assírios. Também vemos Daniel, que era um servo fiel ao rei e a Deus. Mas por causa de inveja, aqueles outros sábios fazem uma intriga e Daniel é jogado na cova dos leões. E o rei Dario, que gostava muito de Daniel, no dia seguinte, chega pertinho da cova e pergunta: Daniel, por acaso, se daria o caso de esse Deus que você tão continuamente serve, poderia ter livrado você desses leões? E Daniel, com alegria, fala: vive, ó rei, porque eu não fui achado em falta diante do Senhor, nem diante do meu Deus. E Deus mandou ajuda, Deus mandou um anjo para me livrar da fera, do poder desses leões. Deus manda ajuda quando você ora, quando a igreja ora, por mais que a gente não esteja sabendo o que está acontecendo, mas Deus manda ajuda. E qual o segundo milagre? O segundo milagre está lá no versículo 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Uma luz muito forte brilhou na cela, acordou Pedro. E ele fala: depressa, Pedro, se levante. Disse: então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro estava não só preso com algemas, mas tinha 16 guardas, 4 quartetos, 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados, guardando Pedro. Tal era o interesse de Herodes de guardar Pedro com todas as chaves. Mas esse anjo, quando ele entra, uma luz resplandecente ilumina todo aquele ambiente e as algemas simplesmente se dissolvem, elas caem das mãos de Pedro. Meus queridos, a gente pode imaginar o que Deus está fazendo quando a igreja está orando, quando você está orando, as algemas caem. Muitas vezes, as algemas que está te aprisionando, está te escravizando, está te algemando, muitas vezes escraviza a mente, escraviza o coração, muitas vezes algo que está te prendendo, uma promoção que não chega no seu trabalho, de repente você está sendo ultrapassado, ou de repente você não tem oportunidades, mas os inimigos agem contra você e você se sente preso, algemado, oportunidades fogem. Deus está agora deixando claro para você que essas algemas, as algemas do medo, as algemas da insegurança, as algemas, muitas vezes, de um processo de depressão que te escraviza, que rouba a alegria, que invade a sua mente, você pode ficar livre, totalmente liberto, porque uma igreja está orando, você está orando, e as algemas com certeza vão cair e vão deixar você livre. O terceiro milagre que acontece na prisão está no versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, dava para a rua, e este se abriu por si mesmo, isto é, o portão de ferro se abriu automaticamente. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê um relato de uma porta automática. Você chega num hotel muito luxuoso, ou no metrô, no shopping, você se aproxima e as portas automaticamente se abrem. Essa tecnologia não existia naquela época, mas pelo poder de Deus, porque mandou um anjo para tirar
Pedro daquela prisão. A proporção que o anjo anda, Pedro vai atrás do anjo e as portas vão se abrindo. Os ferrolhos vão caindo e as portas vão se abrindo por si só, sem ninguém tocar. Meu querido, preste atenção. Portas estão fechadas. Você acha que não tem solução. Estão te preterindo no seu trabalho. Você acha que vai acontecer, mas a coisa não acontece. Portas estão fechadas, mas elas vão se abrir, vão se escancarar, enquanto você ora, enquanto a igreja ora para te abençoar. E as portas vão se abrir. O mesmo Deus que fecha portas para liberar um outro caminho para você, de repente você acha que é aquilo que é o melhor para você, Deus fecha a porta. Mas fique tranquilo, se você estiver orando, é porque essa porta não era conveniente para você. Mas a porta que Deus abre, elas vão se abrir, queira Satanás ou não, ela vai se abrir e vai deixar ele confundido, que aliás é o quarto milagre que acontece quando as portas se abrem, o anjo passa, automaticamente tudo acontece, os guardas ficam sem saber o que está acontecendo, parece que ficam cegos e os inimigos ficam confundidos. Na verdade, quando a igreja ora, quando você está orando, os inimigos, os seus inimigos ficam confundidos, não sabem o que está acontecendo, não sabem por que você está sendo abençoado, por que você foi promovido, por que aquele processo engavetado há tantos anos agora veio para a tona e está te dando agora vantagens, está te abençoando, te dando vitória, porque as portas se abrem, os inimigos ficam confundidos, não entendem. E lá no final, como diz lá no Salmo 23, esses inimigos talvez sejam até convidados, onde Deus coloca uma mesa na presença desses inimigos. Pedro, ele sai daquela prisão, livre, sai pela porta da frente, com o anjo na frente dele, e algo muito importante acontece aqui no quinto milagre. Olha só, no versículo 12 e 13, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente que estava fazendo o quê? Orando. De que maneira? Determinadamente, incessantemente, intensamente. O povo estava orando até ver o resultado. E quando Pedro chega, onde muita gente está orando, Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. É interessante isso aqui é um milagre, isso aqui é maravilhoso. Quando você está orando, quando a igreja está orando, o milagre vai bater na sua porta. Você não vai ter que correr atrás do milagre, porque o milagre vem até a sua porta. Você vai receber o milagre, porque é o Deus de todo o poder. É o Deus Jeová Jiré, é o Deus Jeová Rafá, é o Deus que é a sua bandeira, Tsidkenu. É esse Deus que vai à sua porta, vai levar o que você necessita, porque o milagre está batendo agora na sua porta. E para finalizar essa reflexão rápida aqui para você entender, você pode pegar essa palavra e pregar essa palavra, transformar numa bela mensagem. E é interessante que Rode não consegue entender. E ela volta correndo, olha, Pedro está na porta. E ela fica tão feliz. E lá no final eles falam, né? Eles, porém, disseram, você está fora de si. Você está fora de si. Insistindo com ela, porque Pedro estava na porta. Ela insistia, Pedro está na porta. Ela ficou tão feliz. O povo ficou tão entusiasmado. E você também vai ficar muito entusiasmado. Você não vai acreditar, mas é a verdade. Quando você ora, quando a igreja ora, quando você paga um preço de oração e jejum, milagres acontecem dentro da prisão ou fora da prisão. Dentro da sua prisão, dentro de você, muitas vezes, o milagre vai acontecer e você vai saborear tudo isso que Deus tem para você. Essa é a palavra que eu tenho para você neste dia, nessas gotas de sabedoria, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.